Graça e paz, queridos. Já abri o meu iPad. O meu iPad, esse. Abre aí a sua Bíblia em João 19. Eu gosto das minhas folhinhas, né? João 19. Vamos continuar falando de Jesus. Aleluia. De Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Temos sido muito ministrados. Dá para ouvir aí no fundo? Não. Agora sim. Temos sido muito ministrados nesse tempo. Deus tem aberto o nosso entendimento do que Cristo fez. Vamos seguir aqui. Não der para ouvir aí, você faz assim que eu aumento o tom de voz. Até eles arrumarem lá certinho. Então Deus tem aberto o nosso entendimento naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Tem sido ministrações tremendas do que Cristo fez e do que é nosso por direito, do que é nosso por herança. E nós vamos falar disso, do que Jesus fez e de como tomarmos posse disso. Qual a ajuda que nós temos para que nós venhamos entrar dentro dessas verdades. Abriram aí João 19, 30. Nós vamos ler o versículo 30. Aqui fala da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E nós vamos ler o verso 30. Acharam aí? João 19, 30 fala assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Diga assim, está consumado. Como eu falei, nós temos ouvido, e até agora há pouco o pastor Cleito falou dessa verdade na área econômica sobre nossas vidas. E nós podemos ter essas verdades em todas as áreas da nossa vida. Se quiser, pode dar um aqui, um desse aqui para mim. É a mesa? Então tá, não é o microfone, é a mesa. E dentro dessa palavra, está consumado. É uma palavra que no grego, no original, antigamente, na época de Jesus, ela era muito usada. Muito usada. Está consumado. Quer dizer, totalmente pago. E quando Jesus dá esse brado, pouco antes dele falecer, pouco antes dele morrer, ele está dizendo algumas coisas dentro dessa palavra. No grego é tetelestai. Repete comigo, tetelestai. De novo. Foi essa palavra que Jesus disse. E que no português é está consumado. Então, dentro dessa palavra, tem vários sentidos. Só que eu quero colocar 3 deles para nós continuarmos ouvindo, sendo ministrado daquilo que Deus fez sobre nós na cruz do Calvário. Daquilo que Ele liberou através da sua morte, da sua ressurreição. E uma das coisas que eu quero colocar dentro dessa palavra, quando Jesus disse, está consumado, Ele quis dizer uma coisa: acabei o meu trabalho, acabei a minha missão. Quando Jesus falou tetelestai, Ele disse, fui até o final, fiz tudo o que era para ser feito. Então, tudo o que era para ser feito,
para me levar de volta ao Senhor, Ele fez tudo. Desde o seu nascimento até esse momento que foi a sua morte. Todos os processos Jesus foi passando. Aqui eu coloquei algumas coisas. Ele levou sobre si os nossos pecados para sermos justificados. Ele levou sobre si as enfermidades para nós sermos curados. Ele levou todas as maldições para que nós sejamos abençoados. Ele se fez pobre para nós sermos ricos. E ele venceu o diabo. E ele venceu o diabo não é por causa dele. Ele venceu o diabo garantindo a nossa vitória sobre o diabo. Ele não simplesmente venceu o diabo por vencer. Não, quando ele venceu o diabo, ele estava dizendo assim, agora vocês também podem vencer. Ele levou as enfermidades na cruz do Calvário, dizendo assim, agora você é curado. As maldições, agora você é abençoado, não há mais maldição. Foi o sacrifício perfeito e completo para toda a humanidade. Quem aceita Cristo como seu Senhor, ou quem já aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre nós. Verdades que nós podemos viver. Às vezes nós podemos olhar, mas é difícil viver tudo isso. Nós podemos viver. E nós vamos chegar lá. A segunda coisa, dentro dessa mesma palavra. Primeiro, ele quis dizer que ele acabou. Ele cumpriu a sua missão. Acabou, foi o sacrifício perfeito. A partir daí não precisou mais sacrificar animais nenhum. Não precisou mais fazer esse tipo de sacrifício, porque ele foi o cordeiro morto perfeito para nos resgatar ao Senhor novamente. E a segunda coisa, dentro dessa mesma palavra, está consumado. Ele quis dizer que tem toda a dívida. Em Colossenses 2,14, não precisa abrir. Diz assim, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Como eu falei, essa palavra era usada muito antigamente. E quando uma pessoa, ou um malfeitor, uma pessoa que fez algo errado, ele era preso. Na época, quando ele era preso, e ele pagava todo o tempo que era para estar preso, ou alguém ia lá, pagava fiança para ele. O juiz pegava um papel, porque na época não tinha computador, não tinha nada disso. Ele pegava o papel, ele riscava tudo que estava escrito contra aquela pessoa, e no finalzinho da folha, ele carimbava, e no carimbo estava escrito Tetelestai. Estava dizendo assim, está pago, ele não deve mais nada. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele quis dizer assim, está pago, não devemos mais nada, está pago. Isso é fantástico, não é? A terceira coisa, falei quando Jesus falou, foi a primeira, acabei o meu trabalho. A segunda coisa, que tem a dívida. E a terceira coisa, posse de propriedade. Nessa mesma época, quando alguém queria comprar alguma propriedade, alguém queria adquirir alguma propriedade, a pessoa ia, pagava, ela recebia a folha lá, como é que é? A escritura. Ela recebia a escritura, e na escritura estava escrito que o terreno era dela, e no final dessa escritura estava um selo dizendo Tetelestai, que queria dizer, a partir de hoje essa propriedade é sua por direito.
Quando Jesus disse essa frase na cruz do Calvário, ele estava dizendo: agora tudo que eu tenho é seu e tudo que você tem é meu. Você é minha e eu sou seu. Eu coloquei uma coisa aqui, juntando as três. Presta atenção. Ele cumpriu a sua missão, juntando as três coisas, tá? Ele cumpriu a sua missão. Ele pagou por completo a nossa dívida e nos deu a escritura e a posse da sua vida em nós. Não é da minha vida para ele. A minha vida é dele. Mas eu quis colocar dessa forma. Ele cumpriu a sua missão. Ele pagou por completo a nossa dívida e ele nos deu a escritura e a posse da sua vida em mim. Por isso que o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Três coisas dentro dessa palavra: está consumado. Agora você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 27:50, eu quero ler com você. Ou você vai ler comigo. Mateus 27:50. Abre aí, para nós lermos juntos. Aleluia. Mateus 27, o versículo 50. Vamos ler. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Nós lemos primeiro em João, que fala exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu achei esse detalhe de Mateus muito interessante. Porque Mateus fala que ele bradou, e algumas traduções falam, bradou com grande grito, com grande voz. E aqui na minha fala outra vez com grande voz. Quando Jesus falou tetelestai, ele não estava dizendo de uma forma cansada. Ele não disse, eu coloquei aqui, está acabado, acabou. Ou de uma forma de alívio. Uau, terminei. Tudo consumado. Não. Jesus não disse aqui um grito de alívio por estar terminando. Ou está tudo acabado. Agora é com vocês, eu já fiz a minha parte. Não. Eu coloquei assim, essa declaração não foi o gemido de um homem derrotado, mas o grito triunfante da vitória do Filho de Deus. Jesus não falou está consumado de cabeça baixa, triste. Não, ele falou, ele puxou fôlego da onde talvez ele não tivesse, porque ele já estava todo machucado, todo ferido, já estava nos últimos minutos que antecedia a sua morte. Mas mesmo assim, ele deu um grande grito de vitória. Eu coloquei assim, não se tratava, presta atenção, não se tratava do lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias. Não, mas de um grito de um vencedor derrotando todos os seus adversários. Essa foi a declaração de Jesus. Não foi o lamento de uma vítima vencida pelas circunstâncias. Não. Foi um grito de um vencedor derrotando todos os seus adversários. Está consumado. Terminei tudo o que eu vim fazer. E liberei sobre vocês toda a autoridade para vocês continuar fazendo da mesma forma. Tudo que foi projetado desde antes da fundação do mundo foi completado em Cristo. Foi o sacrifício perfeito e definitivo. O que nós precisamos fazer é parar de dar gemidos de derrota, de tristeza, de insegurança, de medo.
Sabe, gemidos de, ai, cansado, estou cansado dessa vida. Nós precisamos parar de dar esses tipos de gemido para dar brados de vitória. Dizendo para as circunstâncias assim, ó, escuta isso, está consumado. Em Cristo está consumado. Essa é a verdade que eu vou viver a partir de agora. Dizer para a enfermidade, dizer para a pobreza, dizer para as maldições, dizer para o diabo, está consumado. Em Cristo essas verdades estão sobre mim. Agora deixa eu perguntar uma coisa, dentro de todas essas verdades, de tudo que nós ouvimos, é possível viver essas verdades? É possível? É sim possível. Não é possível nas minhas forças. Nas minhas forças, não. Eu querer viver essas verdades sozinha, não é possível. Mas quando Jesus, após a sua morte, que ele apareceu aos discípulos, quando chegou o dia dele voltar aos céus, ele disse assim, eu vou para o Pai. Mas o que ele ia fazer? Quem que ele ia deixar aqui? O Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém com vocês. Porque eu sei que essas verdades precisam de alguém ajudando. Precisa de alguém acompanhando cada um de vocês, para que vocês vivam essas verdades sobre vocês. Eu estava estudando sobre isso, e nós vemos lá em Atos, quando Jesus fala aos discípulos, antes dele ir ao céu, ele dá uma ordem, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que foi a descida do Espírito Santo. Mais para frente um pouquinho, se a gente for ver, depois que Pedro começou a pregar, ele falava de Cristo e o Espírito Santo descia sobre as pessoas, eram cheias do Espírito Santo. Paulo, no dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho, que ele caiu, ficou cego, ele foi levado para um determinado lugar. E passado alguns dias, Deus fala com Ananias e fala para Ananias assim, vai lá. E você vai orar por Paulo. E dá algumas direções. E ele fala assim, você vai orar por duas coisas na vida de Paulo. Primeiro, que ele volte a enxergar. E segundo, que ele seja cheio do Espírito Santo. Mais para frente um pouco, Paulo já pregando, já ministrando. Tem um determinado povo, algumas pessoas que chegam até Paulo. E fala assim, nós aceitamos Cristo, nós entregamos nossa vida ao Senhor, fomos batizados. E a primeira pergunta que Paulo faz àquelas pessoas é, vocês foram cheios do Espírito Santo? E aquelas pessoas dizem assim, Espírito Santo? Não sabemos nem quem é o Espírito Santo. Paulo fica indignado. Porque as pessoas, quando aceitaram Jesus, em seguida eram cheias do Espírito Santo. Paulo ora e aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo. Isso, todas as mensagens de Paulo, em seguida, ele está pregando, o Espírito Santo desce sobre eles e enche todos eles com o Espírito Santo. Gente, se todo o livro de Atos nós vamos ver, depois da descida do Espírito Santo, vários acontecimentos, e todos eles eram cheios do Espírito Santo. Se está escrito isso, se Jesus disse que ia deixar para estar conosco, é alguém extremamente importante. É alguém de extrema importância para que eu e você vivam o que Cristo fez na cruz. Nós cremos nessas verdades, nós cremos nessas realidades, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo é alguém fundamental para nos ajudar a viver essas verdades de Cristo. É fundamental que Ele esteja em nós. Abre aí, em Romanos 8:11. Vamos ler juntos, Romanos 8, o versículo 11. 8:11. Abre aí para nós lermos. Romanos 8,
11. O Espírito Santo habita em você? Deixa eu perguntar de novo. O Espírito Santo habita em você? Então vamos ler. Romanos 8, 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo, ele não é simplesmente alguém que nos dá uma informação. Ele não é uma pessoa que fica atrás do balcão, escrito em cima assim, informações celestiais. Aonde quando eu preciso eu vou lá. Não. O Espírito Santo habita. Ele não é para nós irmos até ele. Ele está em nós. Ele vive em nós. E aqui nós vemos nesse versículo que quem, nada mais, nada menos que o Espírito que ressuscitou Jesus, habita dentro de vós. Ressuscitou Jesus, ele habita dentro de cada um de nós. Então eu preciso olhar como algo importante isso. Agora vai para o versículo 14 do mesmo capítulo. Romanos 8, 14. O mesmo capítulo. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dentro de nós para nos guiar. Ele está dentro de nós para nos guiar. E o que quer dizer guiado? Vem cá, Gé. Vou pegar o Gé. Eu peguei o Ismael de manhã. O Isaac, não, Ismael. Eu chamei ele de Isaac primeiro, depois eu chamei de Ismael. O nome correto. O que é ser guiado pelo Espírito? É literalmente isso. Pegar na mão, no original é isso. Você pegar na mão e você guiar. O Espírito Santo faz isso aqui. É para cá? Não, é para cá. Agora é aqui. Agora a gente pode ser. Quando fala aqui, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. É tomado pela mão até o destino final. O Espírito Santo nos toma pela mão e vai nos levar até o destino final. Até cumprir, até nós dizemos, está consumado, terminei a minha missão. Então ele veio para nos guiar. Agora você vai para João 16, 13. Volta aí um pouquinho. João 16, 13. Aleluia. João 16, 13. Acharam aí? Amém? João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora olha o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Jesus está dizendo isso. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo pega de Deus, passa por Cristo e traz para o nosso coração. O que ele tem, essas verdades que diz aqui, ele anunciará toda a verdade. O que ele vai fazer? São as verdades que ele tem ministrado. Ele vai abrir a cortina à nossa frente para nós entendermos dentro do nosso coração. Não só ouvir, não só dizer, eu conheço Cristo. Não, é viver Cristo. Eu vivo Ele. Não só que eu ouvi falar dEle, ou eu posso dizer sobre Ele. Não, eu vivo Ele aqui dentro. Eu tenho realidades dEle. É isso que o Espírito nos leva a essas verdades.
Quando somos cheios do Espírito e vem uma palavra como tem vindo nesses dias de manifestação da glória de Deus, o Espírito Santo, ele faz com que ela entre dentro do nosso coração e ela crie uma realidade dentro de nós. Ela cria, realmente se torna uma verdade, aonde eu passo a viver ela. E não só ouvir a verdade, passou, agora vamos para o próximo culto, vamos para o dia de oração, ou vamos para alguma outra coisa. Não, eu passo a viver essas verdades. E ele fala, tudo que é tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Romanos 8, 26. Abre aí. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. 26 e o 27 nós vamos ler. Acharam? Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém. Às vezes é para orar uma coisa e nós não estamos sabendo como orar, o que orar, de que maneira orar. E o Espírito vem e vai até o Pai intercedendo por nós. Esses gemidos inexprimíveis, a expressão, né, gemidos inexprimíveis, carrega no original o sentido de sem palavras. Essa expressão transmite um significado que indica algo impossível de ser colocado em palavras ou expressados por ela. Quando fala que ele vai com gemidos inexprimíveis, intercede com gemidos inexprimíveis, está querendo dizer que é algo impossível de ser colocado em palavras, que é algo impossível de se expressar por palavras. Então ele geme. Dessa maneira, ele vai até o Pai. E o que ele faz lá é a vontade de Deus. Aqui no 27 nós lemos isso. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Ele intercede segundo a vontade de Deus, porque às vezes não estamos sabendo como orar. Não estamos sabendo como colocar as palavras corretas. Ou a vontade de Deus. Estamos orando algo e Deus tem outra coisa para nós. E o Espírito vai diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Não tem como expressar em palavras. E ele vai até o Pai. E ele intercede por nós. Uma coisa muito interessante que eu acho aqui. É que não tem como expressar com palavras. Mas ele e o Pai se entendem. É algo íntimo entre o Espírito e Deus. Ele chega diante de Deus com esse... Eu não sei nem explicar, na verdade, como diz aqui. Realmente, é difícil você explicar gemidos inexprimíveis. Como seria isso? Mas ele entende. Ele e o Pai têm uma intimidade muito grande. E o interessante é que essa intimidade é por minha causa que ele foi. Ele está com gemidos inexprimíveis, é uma intimidade com o Pai. O Pai está entendendo o que é, porque é a vontade dele... Só que é por minha causa que ele está fazendo isso. Para me ajudar que ele está fazendo isso. De uma forma onde a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. Outra coisa dentro desse versículo, que eu até disse já aqui, fala que ele assiste. Quando fala que ele assiste, não quer dizer que ele está sentado. E você fazendo as coisas, e ele dizendo assim, é para a direita, é para a esquerda, é para isso, pega aquilo, não pega, não. Quando fala assiste, a palavra aqui no original,
é Sunantilambonomai. É isso aí. É enorme, realmente, a palavra, tudo junto ainda. E quer dizer, pegar firme contra, juntamente com, trabalhar lado a lado, ajudar outro a carregar o peso. É uma ajuda em parceria. Eu fiz isso de manhã, eu vou fazer de novo. Vem cá, Diego, vou aproveitar você. Eu falei que quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Quando o Espírito ele está guiando, é literalmente pegar na mão e direcionar, ok? É isso aí. Só que na caminhada nós encontramos dificuldades, nós encontramos barreiras, problemas, tudo o que nós falamos encontramos na nossa frente. E o Espírito está aqui. Ele não faz isso aqui, ó. Ele solta, agora tira, tenta tirar. Põe agora. Ele não faz isso. O Espírito não fica... O assistir aqui não é que ele para e fala, agora você faz sozinho. Não, o assistir é assim. Obrigada. Como eu falei de manhã, eu não subo por aqui porque eu não quero. Se não fosse esse degrau. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai conosco e nos ajuda em todas as coisas. Ele não simplesmente desfaça, não, ele diz, vamos fazer juntos. Ele assiste, ele está conosco, ele pega no pesado junto conosco. Ele não nos deixa só em nenhum momento. Você não fica só em nenhum momento. Então, se o Espírito é o que nos ajuda a viver tudo aquilo que Cristo fez, como nós entendemos que sim, ok? Você entendeu que sim? Sim. Então é indispensável a sua presença em nós. Porque se chegar diante de um problema difícil, e ele não estiver conosco, podemos não conseguir vencer. Só que ele junto conosco não tem como não vencer, né? Então, se é indispensável a presença do Espírito, nós nos ajudando a viver as verdades de Cristo sobre nós. Então, é hora, é momento de nós nos entregarmos ao Espírito como nunca antes nós fizemos. É hora de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus de uma maneira como nunca antes nós fizemos. Se nós entendemos isso, o quão importante é o Espírito de Deus dentro de nós, a cada passo, a cada momento, dele direcionar o que falar, o que não falar, como fazer, o que não fazer. Naquele momento de falar algo, ele fala assim, não fala nada não. Você entender isso e não falar nada, você resolve um problemão, ou não causa um problemão. Ele dizer, não, esse não é o caminho. Está segurando? Vem cá, é por aqui. Então, nós precisamos mergulhar na busca pelo Espírito Santo de Deus. Se eu entendo que Ele é indispensável para que eu viva as verdades que Cristo conquistou na cruz, para que o que está no coração de Deus, que passa por Jesus, e o Espírito traz ao meu coração, eu preciso mergulhar nele. Eu preciso buscá-lo intensamente. Então, é difícil viver o que Cristo conquistou sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Na nossa força, nós não conseguiríamos fazer. Por isso que Ele já deixou alguém para nos ajudar. Por isso que Ele já deixou, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai direcionar, Ele vai encher, Ele vai te dar força, Ele vai consolar. Ele está e vive em nós, e como eu coloquei no começo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de nós.
A vida cristã, queridos, ela não se trata de ser um bom crente ou mal, de ser um bom homem ou mal, não. A vida cristã se trata de dois homens, de Adão ou de Jesus. Ou eu sou influenciado por Adão e tudo aquilo que ele trouxe como consequência, ou eu estou ligado em Cristo e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim. Eu tenho um versículo, e esse versículo geralmente a gente usa ele, né, a maioria das vezes usa ele na oferta, que é aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia muito, muito, não tem? Muito ceifará, né, ou colherá. Eu quero colocar isso na nossa vida com o Espírito. Aquele que semeia muito, aquele que semeia tempo de oração, aquele que semeia tempo de jejum para mortificar a carne, porque o jejum mortifica a nossa carne e nos deixa mais sensível à voz do Espírito, deixa mais sensível ao toque do Espírito. Para o jejum, para a oração, para a leitura da palavra, se nós semearmos pouco nós vamos colher do que o Espírito tem. Pouco o Espírito conseguirá trazer para o nosso coração. E às vezes a gente entra ano e sai ano e nós estamos do mesmo jeito. E se nós semearmos muito, o que eu falo muito? É tempo de qualidade com o Senhor. É tempo de oração, é tempo de jejum, oração em línguas para edificar a nossa fé. E nós semeamos, eu falo muito e pouco, mas é um tempo de qualidade que nós entregamos àquele que entregou a sua vida por nós. Que nós dedicamos ao Senhor porque Ele se entregou por nós e não porque eu tenho que fazer, não porque é ensinado que tem que ser feito, não, eu faço porque eu quero conhecê-lo mais, eu faço porque eu quero mais do Espírito, eu faço porque eu quero semear mais, porque eu quero colher essas verdades na minha vida, porque eu quero colher tudo aquilo que Deus conquistou para mim na cruz. Eu coloquei duas partes dentro dessa mensagem. Uma para nós lembrarmos do que Cristo fez através da sua penúltima palavra que Ele diz, está consumado. Então está tudo feito. A partir de agora está liberado sobre vocês tudo que eu conquistei na cruz. E para nós entendermos que essas são verdades sobre nós, só que nós não estamos sozinhos para conseguir essas verdades, viver elas. Que alguém extremamente especial vive dentro de nós. E nos ajuda a chegar a essas verdades. Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, por favor. Precisamos de uma busca intensa pelo Espírito. E é isso que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias. O Espírito Santo nos ajudará a viver todas as verdades de Cristo sobre nós. Como eu falei, sozinho nós não conseguimos. Mas nós não estamos só. Só que eu preciso olhar para dentro do meu coração e dizer isso, Espírito Santo. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso. Porque é o Senhor que me guia essas verdades.
É o Senhor que me fortalece a cada dia. É o Senhor que é o Espírito, quando há guerra na nossa mente, Ele vem e acaba com o que não é de Deus dentro de nós. E como é gostoso ouvir a sua voz. Como é gostoso ouvir o teu toque. Dizendo, eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu te ajudo. Mas precisa da nossa parte. Essa busca intensa por Ele. Nós entendemos que Ele é parte fundamental de vivermos essas verdades que Deus tem ministrado a nós. Que você abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus nessa noite. E deixa Ele tocar em você. Deixa Ele continuar falando no seu interior. Oh, Espírito, Teu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção. E hoje oh, Espírito Santo de Deus, sala essa verdade no nosso coração nessa noite. Aleluia! Me mostrou o que é o amor. O que é o amor? E hoje eu posso ver, hoje eu posso ver Jesus. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e deu uma direção. Me mostrou que é o amor, que é o amor. E hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção. Me mostrou o amor. Hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. As palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar.
só tu tens as palavras de vida. Espírito Santo, se só tu tens as palavras de vida. Se quiser, se coloque em pé nesse momento. Fique em pé no seu lugar. Ei, declare isso. Não há outro lugar que eu queira estar. Jesus. Não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Feche os seus olhos e abra os seus lábios dizendo ao Espírito Santo de Deus o que você quer dele. Que haja uma abertura no nosso coração nessa noite, em dizer: Espírito Santo, pegue na minha mão e me guie aonde o Senhor quer que eu vá. Me guia, Espírito Santo, a todas as verdades do Senhor para mim. Mesmo que eu não queira ir, mesmo que talvez eu insista em não ir, mas que haja uma entrega no nosso coração em dizer: Espírito, me direcione e me guia. Seja o meu guia, Espírito Santo, a todas as verdades de Deus sobre mim, porque elas eu quero viver. Eu quero viver o que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. A verdade de Cristo é verdade para mim. Verdade é o que Deus diz. Espírito Santo, fortalece o nosso coração. Espírito de Deus, será uma banheira, aleluia. Jesus, Espírito Pai, se só tu tens, aleluia. Só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar